Olele, olele, moliba, Bom, gente, eu vou começar falando um pouco sobre a nossa proposta de sala de aula. E o nosso grupo é composto por 6 integrantes, que sou eu, Adriele, a Júlia, Maria Júlia, Guilherme, Larissa e a Isabela. Planejamos uma proposta de contação de história de forma mais lúdica do livro Olelê, uma antiga cantiga da África, do autor Fábio Simões, e a apresentação da música Olelê, Olelê, para ser elaborada com os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, com a utilização de elementos para auxiliar na aula, juntamente com os alunos e facilitar também a compreensão de tudo de forma mais prazerosa. A nossa proposta está incluída na temática de cultura africana e o ensino dessa cultura na sala de aula. A proposta para essa sequência didática é de que ela seja multidisciplinar e trabalhe com as áreas de história, geografia, linguagem e arte, podendo assim promover um aprendizado mais dinâmico. Para que essas atividades possam ocorrer de forma mais bem proveitosas, as séries e a melhor faixa etária para que esse desenvolvimento ocorra são os anos iniciais do Fundamental 1, do primeiro ao terceiro ano, utilizando da BNCC para destacar algumas unidades temáticas que podem ser trabalhadas durante as aulas das disciplinas citadas anteriormente. História: a comunidade e seus registros, as formas de registrar experiências da comunidade, o trabalho e a sustentabilidade da comunidade. Geografia: o sujeito e seu lugar no mundo, conexões e escalas, formas de representação e pensamento espacial, natureza, ambientes e qualidade de vida, condições de vida nos lugares de vivência. Arte: artes visuais e música, elementos da linguagem, matrizes estéticas e culturais, e linguagem, oralidade, leitura e escuta. A partir da leitura da cantiga Olelê, nós temos como objetivo propor uma atividade multidisciplinar para o ensino de cultura africana, que engloba as áreas de geografia, história, arte e línguas. Nessa atividade, os alunos trabalharão a criatividade, sensibilidade e estética, e também conhecerão uma parte da arte da cultura africana. Vamos falar um pouco sobre o livro, sobre a obra do autor Fábio Simões, a obra Olelê, uma antiga cantiga da África. O livro Olelê é escrito pelo Fábio Simões, um músico educador, que é um artesão também de instrumentos africanos e afro-brasileiros, um pesquisador desta área. Ele traz a história dessa cantiga, antiga, onde um personagem mais velho, o personagem Kala, repassa conhecimentos ancestrais para uma turma de crianças por entoar o canto Olelê. O rio e a região em questão abordada, a região do rio Kasaí, divide o território hoje da República Democrática do Congo em duas partes, na ocidental e na oriental. Este rio nasce no território de Angola e deságua no rio Congo. A língua falada é o Lingala, que é uma língua pertencente ao tronco linguístico africano denominado de língua nígero-congolesa B, ou língua bantu. O livro apresenta essa história e traduções da letra das músicas, ou desta música em específico, a partitura da música para que possíveis arte-educadores possam reproduzir essa música em turma com os seus alunos. É também trazido um mapa da República Democrática do Congo e da trajetória do rio Kasaí. Um mapa dos troncos linguísticos também é apresentado nesta obra. E muitas possibilidades de exploração a partir do livro, assim como a brincadeira com a língua lingala, são apresentadas. É uma obra que permite o trabalho multidisciplinar com áreas de história, de geografia, de arte e cultura. E não só nesses aspectos linguísticos, mas também trabalhar especificamente nesta possibilidade de trabalho de filosofia, integração de respeito à natureza e à potência das transmissões dos ensinamentos via ancestralidade. Esta obra recebeu também o selo FNLIJ da Fundação Nacional do Livro Infanto-Juvenil em 2016 na categoria Reconto. Então, quanto aos recursos necessários e a aplicação, a gente deixa um espaço bem aberto para que o professor ou a professora utilize a criatividade, no sentido de que, quando for fazer a contação da história, pode colocar as crianças em roda, ao ar livre, por exemplo, fazer uso de materiais didáticos ou, assim,
lençóis, por exemplo, para representar o rio, como TNT, enfim. Até na hora da parte de remar, ele pode pegar um galho ou então até uma vassoura, enfim. Pode fazer meio, né, para essas alusões, enfim. E também a questão do recurso musical, né? Se o professor ele tiver aí um domínio, mesmo que também não tenha, a música em si, o livro ele fornece a partitura da música que é entoada, que é ensinada, né, na história, e não é uma partitura assim tão complicada e poderia também ser integrada ao ensino das crianças, juntamente com artes, enfim, uma arte musical, no sentido de, por exemplo, levar um instrumento, tocar lá na hora, ensinar algumas notas para as crianças, também, assim, mostrar o vídeo, enfim, fazer uso de aplicativos, por exemplo, teclados virtuais, para as crianças terem esse contato, enfim, para elas tentarem fazer e fazer essa integração, né, de vários eixos, de várias áreas, para explorar bem, né, essa criatividade, enfim, para que essa aplicação ela seja uma aplicação bem lúdica, né, e diversa, para que as crianças elas tenham bastante contato com diferentes materiais, com diferentes recursos. Então, fica aí a dica quanto a isso. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a nossa orientação de avaliação. Nesse caso, né, dessa atividade, o mais importante seria a participação do aluno, já que é algo mais dinâmico, a nossa atividade é algo mais dinâmico, né, mais de conversar mesmo, de trocar ideias, do aluno interagir mesmo com o professor e com os seus colegas, na hora da cantiga, na hora do conto, enfim. É muito importante nesse caso a participação, ela que deve se levar em conta na hora de avaliar os alunos. Porém, vai aqui também uma sugestão. O professor, ele pode utilizar de métodos de teste rápido, por exemplo, utilizar palavras-chave e ver se seus alunos conseguem associá-las, relacionar com os temas trabalhados na hora da atividade. Isso seria bem legal, sabe? Para ver se eles estão, assim, com o conteúdo fresquinho na memória. Então, isso seria bem interessante. Apontando um pouquinho as qualidades do nosso plano de aula, que são muitas, porque esse tema é super importante na educação brasileira, vale lembrar da importância da valorização da cultura negra na nossa sociedade, já que hoje o Brasil é o país, né, que mais se tem pessoas de origem africana sem ser na África. Então, isso é super importante para valorizar mesmo uma cultura e também, né, para criticar a realidade e afirmar, fazer afirmações positivas sobre os valores culturais dos negros, né, pertencentes à nossa sociedade. Então, aqui nós vamos finalizando o nosso vídeo, tá? Eu agradeço muito a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado. Vale lembrar que nós vamos deixar algumas sugestões de materiais didáticos para os professores que quiserem utilizar o nosso plano de aula como referência, tá? Inclusive, uma entrevista com o autor Fábio Simões, que é super importante para o educador saber de onde vem o material que ele está trabalhando com os seus alunos. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada. Olele, olele,